imposto de renda que falávamos há pouco, porque começa então o prazo para você ajustar suas contas com a Receita Federal. E para a gente saber um pouco mais sobre as regras e também dicas na hora de você realizar a sua declaração, nós vamos conversar agora com o advogado tributarista Carlos Daniel. Muito bom dia, Carlos. Carlos, não lhe ouço. Bom dia. Agora sim. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Carlos, então a Soraya trouxe agora, Lawande, as informações do início. Queria que você falasse então, reforçasse as principais mudanças aí em relação à declaração agora em 2023, sempre lembrando o ano em referência 2022. Perfeito, Marcelo. Bom, se inicia hoje o prazo para apresentação da declaração de imposto de renda da pessoa física referente aos ganhos do ano de 2022, como você bem disse, e esse prazo foi estendido, ele vai até 31 de maio, então é um prazo maior que o de costume, tá? E quem que está obrigado a declarar? Basicamente, está obrigado a fazer essa declaração quem teve rendimentos tributáveis acima de 28.500 aproximadamente, quem teve rendimentos isentos eu digo não tributáveis, tá? Acima de R$40 mil, e aí inclui doações, heranças, dividendos também de empresas que não são tributados, acima de R$40 mil precisa declarar. Quem apurou ganho de capital vendendo bens, vendendo direitos, participações societárias, por exemplo, também precisa declarar, tá? Quem fez operações em bolsa tributadas tem que declarar. E aqui, especificamente, em operações em bolsa, existe uma regra nova, importante. Se você movimentou até R$40 mil no ano, ou seja, é aquela pessoa, normalmente uma pessoa física, que tem algumas ações ali, compra uma ação, vende, compra outra, mas em montantes pequenos, você não precisa declarar, salvo se você tiver ganho tributável, ou seja, se num mês. E aí a gente sabe que a gente tem uma isenção de até R$20 mil de transação. Num mês é isento, ou seja, você tem que ter movimentado mais de R$40 mil no ano, ou tendo movimentado menos de 40, em um único mês ter movimentado mais de 20. E aí você vai ter um ganho tributável, você vai ter que declarar, tá? Além disso, as pessoas que têm um patrimônio em bens e direitos superior a R$300 mil, e as pessoas que tenham rendimentos de atividade rural superiores aí a R$142 mil aproximadamente. Quem tiver que fazer a sua declaração vai ter dois modelos de declaração, basicamente. O que a gente chama de declaração completa, que é aquela declaração em que você consegue deduzir despesas médicas, deduzir despesas com plano de saúde, despesas com dependente, com educação, etc. São uma série de deduções que você vai colocar item a item, aí respeitando os limites de cada uma delas. E a gente tem a declaração simplificada. A declaração simplificada, o fisco vai considerar todos os seus ingressos, os seus ganhos, e aplicar um percentual fixo de dedução para chegar ao valor do imposto a pagar, tá? Estamos conversando com o advogado tributarista Carlos Daniel. Agora a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Carlos, bom dia. Há relatos hoje de manhã das pessoas que começaram a baixar o aplicativo da Receita para fazer a declaração e começaram a encontrar algumas inconsistências, alguns avisos de erro e assim por diante. Isso é comum no primeiro dia da declaração e há alguma indicação de talvez esperar alguns dias aí para tentar baixar uma versão do aplicativo mais atualizada, com erros corrigidos? Olha, é comum, sempre você pode ter problemas no início dos envios de declaração, erros no envio, erro nos preenchimentos também. Muitas vezes, uma informação muito importante, às vezes as declarações pré-preenchidas, elas não estão disponíveis já no início do prazo para declaração. Então também, às vezes é importante esperar um pouco antes de iniciar a declaração para você, por exemplo, ter acesso a uma declaração pré-preenchida, que é uma declaração que já é feita automaticamente com o cruzamento de outras informações prestadas, por exemplo, por fontes pagadoras, que pagaram valores para aquela pessoa. Então, eventuais inconsistências, naturalmente a gente tem um prazo aí relativamente
longo, eventuais inconsistências, erros vão ser sanados, devem estar sendo monitorados bem de perto pela Receita Federal, mas não acho que vai gerar nenhum tipo de grandes dificuldades, até porque ao longo do tempo esse sistema da Receita tem sido um sistema bastante eficaz, né, para coleta das declarações de imposto de renda. Sem dúvida, algo extremamente sofisticado mesmo, o conjunto aí de programas que são cruzamento de informações. A gente, se tem uma coisa que funciona, é isso aqui, para não deixar de fato aí o contribuinte deixar de pagar, né, Carlos? Agora, quais são os erros mais comuns de fato aí que sempre, ano após ano, faz com que o declarante vá ficar até na malha fina? Bom, a malha fina, até para quem não sabe o que é, a malha fina é um tipo de fiscalização que é feita pelo cruzamento, né, de informações. Então, a maior fonte de autuações de malha fina é quando existe uma operação em que tem duas pessoas envolvidas e uma declara alguma coisa e a outra declara outra, ou não declara. Então, por exemplo, você vai no seu médico declara que você pagou tanto, ou, desculpa, seu médico não declara que recebeu tanto de você, mas você deduz a despesa dele. Então, isso vai gerar uma inconsistência. Você recebeu de uma fonte pagadora, você prestou um serviço para alguém que informou que ele pagou X, e aí você não declarou que recebeu X dessa pessoa. Então, esse tipo de cruzamento de informação, vamos dizer assim, é o erro 01 para gerar autuações de malha, tá? Fora isso, a gente tem que ter um cuidado muito grande, especialmente quem faz a declaração completa, com os documentos que você tem que ter sempre ali disponíveis para justificar as despesas que você vai estar deduzindo. Por exemplo, o clássico é a autuação decorrente de glosa de despesa médica, da desconsideração de despesas médicas, que é uma despesa que o contribuinte costuma declarar várias aí ao longo do ano, até porque você não tem um teto de dedução, você não tem um limite de dedução. Então, quando a gente estiver falando de despesa médica, por exemplo, você tem que tomar cuidado de sempre manter um recibo em que contenha o nome, o endereço, o CPF ou CNPJ, a depender se é pessoa física ou jurídica, e a descrição do serviço prestado, e também dados do beneficiário desse serviço, tá? E não incluir, eventualmente, aquelas despesas médicas que tenham sido reembolsadas pelo plano de saúde. Também essa é uma das causas mais comuns aí, que gera muitos processos de autuação e de desconformidade no imposto de renda da pessoa física. Conversamos então com o advogado tributarista Carlos Daniel, falando então, já iniciou hoje então o prazo para a declaração do imposto de renda. Valeu, Carlos. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Diogo. Bom dia a todos. Bom dia.